Bom, o nosso projeto foi como objetivo construir um afinador utilizando os conceitos digitais que a gente aprendeu no laboratório, além das partes extra-classe que a gente foi descobrindo para projetar o nosso circuito. Bom, o nosso circuito, por ser um afinador, a gente dividiu em três grandes partes. A parte da interface com a pessoa, que vai mudando os letreiros no display, e cada símbolo no display é referente a uma nota. Os filtros, que eram para ser 6, porém a gente só fez 3 por conta da disponibilidade do tempo, porém eles estão funcionando perfeitamente. E a parte do circuito combinacional, que pega a saída dos filtros e trata ela e mantém ela nível lógico alto ou 0, o nível lógico baixo, dependendo se está na escala de afinação ou não. Bom, o Caetano vai agora explicar sobre a parte da interface. Eu projetei principalmente a parte da interface de seleção, que é a parte que tem mais contato com o usuário, que é onde ele vai apertar o botão e enxergar a nota que ele está querendo afinar. Ela funciona basicamente com um contador, que foi inicialmente planejado como uma máquina de estados. Depois alteramos para um contador por conta de ser mais compacto e mais simples. Mas tem o circuito de entrada da máquina de estado, que depois foi descartado, e o circuito do display. Basicamente a saída já entra direto para o circuito do display e vai acabar mostrando as notas Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi, aqui pelas letras E, A, D, G, B e E novamente, que é a Mizinha. Aqui é como se fosse o botão, que depois vamos mostrar na prática, onde o usuário vai apertando e vai passando para as próximas notas da afinação. É basicamente assim que funciona a interface do nosso projeto. Agora o Guilherme vai mostrar como funciona a parte dos filtros. Bom, enfim, os nossos filtros, a partir das nossas pesquisas, a gente utilizou o filtro passa-faixa, que ele vai passar um período de uma frequência X, então de X a Y de frequência ele vai deixar passar um sinal. Caso essas frequências ultrapassem valores acima ou valores abaixo, ela barra e passa praticamente 0 na sua saída do filtro. Durante o nosso planejamento de construção, a gente utilizou o simulador Proteus. E no Proteus, a gente viu que quando a frequência diminuía aos poucos, isso fazia com que a entrada oscilasse e passasse sinal para a nossa saída. Mas, na prática, ainda bem, a gente viu que isso é apenas do Proteus. Eu esqueci de mencionar que os filtros foram utilizando uma receita de bolo, uma arquitetura que a gente achou ideal, que seriam os métodos Sallen-Key, utilizando uma aproximação dos valores dos resistores Chebyshev 1dB, que é uma aproximação matemática binomial e dá super certo, é quase idêntico os resultados do simulador para o mundo real. É quase, não é perfeitamente. Bom, vou mostrar aqui a simulação que a gente teve, a simulação que ficou principal assim, no nosso circuito. Claro que a gente fez 3 filtros desse, por conta, a gente queria fazer os 6, mas por conta do tempo não deu certo. Se vocês perceberem, tem uma porta-note, um computador aqui, uma porta-note, um computador e uma end. E a gente não utiliza isso no nosso filtro real aqui, porque, que nem eu falei, esse jeito é para tratar a questão da saída oscilante que ele tem quando ele diminui, sai um pouco da faixa. Então a minha faixa é 300 a 330, se for a 290, ele tem essa oscilação e passa o sinal. Então esse filtro também de ruído faz com que não passe. Eu vou até simular aqui. Aqui tem uma fonte que eu coloquei uma frequência de 330, esse cara é projetado para 330 e você vê que ele liga. Ali está o gráfico. Agora, se eu voltar aqui, ó, eu coloquei uma faixa de 310. 310 não é para ele passar. Só que, ó, olha só como ele oscila no começo e daí estabiliza no final. E se eu simular aqui, já está simulando na realidade, o LED apaga. Isso não era para acontecer caso a gente não tivesse isso. Porém, na nossa prática não teve. Na nossa prática, a gente só utilizou o tratamento que foi assim. Pegamos a saída do filtro,
usamos um comparador. Dependendo, a gente tem uma tensão de referência que ajuda ainda mais ser preciso o comparador, ter uma precisão maior, e ele vai saturar para 12 ou menos 12. Passa por uma ponte resistiva que desce a voltagem para 5 volts, passa por duas portas NOT, que é o nosso buffer, e vai para um flip-flop D diretamente ligado no clock, onde a entrada D do flip-flop está diretamente também ligado ao nível lógico alto. Isso por quê? Porque a gente trata a voltagem, vai de 12, vai para 5, e essa voltagem, a gente, como é oscilatória, porque nossa entrada, nossos filtros são oscilatórios, são uma frequência sinoidal, uma onda sinoidal, o flip-flop faz o papel de manter esse sinal, nível lógico alto ou nível lógico baixo. Bom, agora a gente vai mostrar aqui a questão do coisa. Bom, aqui esses dois LEDs é só para visualização, esse botão também clear é só para visualização, porque o clear realmente é quando você muda essa interface aqui. O nosso do meio aqui, nosso filtro do meio é o filtro projetado para 197, o nosso filtro de cima para 247 Hz e o nosso filtro de baixo aqui 330 Hz. O nosso gerador está 194. Pelo erro dos resistores de 5% dos valores, ele tem essa faixa um pouco maior, estendida, dependendo. Portanto, deixa passar 194. Não é ruim, tá proposto na parte teórica. Bom, só que nossa interface mesmo é esse LED aqui, só que ele não está ligando. Por quê? Porque o canal não está no canal certo. Então a gente vai para o canal dessa faixa, que é o nosso Bzinho, né? Que é a nota C. Ó, você viu que ele sempre dá um clear. E agora ele acendeu. Agora a gente vai para a faixa de 247. Eu até passei um pouco. Só que ó, ele acendeu. Então a gente tem que mudar. Só que a interface está errada. Então se a gente pegar e dar um clear aqui ou dar um clear aqui, tanto faz. Porque o nosso flip-flop mantém o sinal. E a gente tem que dar um clear para ele reiniciar. Agora vamos para a faixa que é o nosso G. Espera aí. Nosso G, que sai a nossa faixa que a gente projetou para aquele filtro. E a partir de agora vamos para a última faixa, que é 330. Então a gente passa aqui o filtro para 330. Aqui ó, 31. Vamos, que é o nosso Mi, que vai ser o nosso E no display. Tá ligado, mas é o mesmo esquema. Eu dei um clear, mudei agora para o nosso E. No display nosso E. E agora o Dynamux utiliza esse sinal para mudar o canal e mostra que o nosso filtro está funcionando de 330 e está na frequência ideal. E, portanto, ativando o LED e falando que está afinado. Agora o Caetano vai falar sobre os resultados e discussões que a gente teve durante o projeto. Acho importante dizer também que esses fios que estão maiores aqui são as ligações entre os protoboards. Porque a gente teve que conectar um no outro, já que é tudo uma coisa só. E os clears são conectados, tudo. Percebe que quando passa aqui, ele também já tem que vir para os outros LEDs. Então, é necessário essas conexões aqui que a gente fez por cima. Mas sobre os resultados e as discussões. Então, primeiramente na parte da interface, tivemos um problema com o contador. Ele acabou ficando de uma ordem aleatória no display. E o contador inverteu. Em vez de ser de 0 a 5, que deveria ser as 6 notas, ficou de 15 a 10. Aí, desconsiderando o bit menos significativo, ficou como se fosse de 7 a 2. E aí tem um load que vai voltar para o 7, quando a gente quiser resetar. Ele foi usado num 74LS 190. O resto são portas lógicas como porta NOT, porta SHORT, que são do circuito do display, basicamente. A parte dos filtros funcionou muito bem. A gente vê que as frequências elas têm uns limites bem curtos. Bem preciso, porque quando você for afinar, não tem como você ser 100% exato. Então vai ter uma frequência que não seja perceptível ao nosso ouvido. Então acaba que tem que ter esses limites. Não pode ser tão exata, mas tem que ter uns limites até que próximos. Uma faixa boa. Para que seja realmente afinado, né?
De resto, acho que não tivemos problemas. É mais nessa parte da contagem do contador que dá mais problema. E o resto está funcionando perfeitamente. Uma coisa também que eu queria abordar é na construção desses filtros. A gente utilizou para cada filtro, junto com o comparador, 3 LM741 para utilização de amplificar o sinal. Os capacitores de 1 micro para fazer o filtro e os resistores, que cada filtro tem as suas resistências diferentes. Utilizamos também um LM, um regulador de tensão, 2 LMs, para aguentar no tranco, para não sobrecarregar os dois, porque aqui tem 12 menos 12 volts. Então aqui a gente vai entrar nos LMs 12 volts e vai sair 5 volts para alimentar todos os outros CIs. Também utilizamos um multiplexador, os flip-flops deles, as portas NOT e é isso. Na questão da conclusão, a gente conclui que o nosso projeto deu super certo. Claro que teve algumas falhas, tanto também de ruído, e por isso a gente utilizou um circuito RC junto com o indutor aqui, para que a interface não pule sempre, entendeu? Não dê aquele gatilho de bounce que geralmente falam. E a conclusão é que o projeto está devidamente certo, funcionando devidamente, claro, com algumas coisas por conta da interface, mas nada que quebre o projeto. Mesmo com esses erros, a gente conseguiu fazer com que o projeto funcione perfeitamente, pelo método que a gente utilizou de solucionar os erros. Então aqui eu fecho a nossa apresentação do vídeo do circuito.